Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Danilo Estélio e vamos falar aqui sobre a nossa revista destes primeiro trimestre de 2021, com o tema Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo, do nosso programa de educação cristã continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário em Belém do Pará, Convenção CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. A nossa segunda lição tem como assunto Josué capítulo 2, os espias e Raabe. O texto áureo está em Josué capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A leitura bíblica está em Josué capítulo 2, versículos 1 a 24. A verdade prática nos fala que Deus cumpre suas promessas, ainda que não compreendamos a forma, circunstâncias e pessoas envolvidas. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 298 e 418. A introdução do nosso comentário fala da seguinte maneira, que o capítulo 2 apresenta o povo em situação muito semelhante à da geração anterior, dos seus pais que saíram do Egito. Ou seja, era uma nova geração de israelitas, mas que precisavam também fazer a sua profissão de fé, digamos assim, o seu juramento de obediência a Deus e ao comandante que Deus tinha colocado, no caso Josué. Falemos então sobre o primeiro tópico, espias enviados a Jericó. Só 2 espias, 2 espiões. Isso nos leva até Números capítulo 14, em que Moisés envia 12 espiões para a terra de Canaã, para saberem como a terra era. Lembre-se que até então eles tinham peregrinado no deserto por 40 anos. Pouco eles sabiam daquela terra. Então os espiões ou espias trazem um relato muito controvertido. No início, eles mostram que aquela terra realmente era uma terra que manava leite e mel. Porém, havia gigantes, havia exércitos poderosos, havia fortalezas, e o povo de Israel, com medo disso, quis voltar para o Egito. O resultado foi que Deus os castigou e fez com que 40 anos eles permanecessem dando voltas e voltas ali no deserto, até que toda aquela geração se acabasse e se levantasse uma nova geração que tivesse força para conquistar a terra. Lembra também o nosso comentarista que desses 12 espiões, 2 foram bem positivos. Disseram ao povo: Deus está conosco, nós conseguiremos conquistar essa terra. Não importa se eles têm grandes fortalezas, não importa se alguns dos seus guerreiros são gigantes, Deus está conosco e seremos vitoriosos. Esses 2 espiões eram Josué e Calebe. E Josué, agora, sabendo o valor do relato dos espiões, ele envia apenas 2, para que eles observassem a terra e observassem Jericó. Mas por que especificamente Jericó? Ela ficava a 8 quilômetros após o Rio Jordão. Era uma das fortalezas mais formidáveis de toda a região. Então, conquistá-la teria vários efeitos. Primeiro, estabelecer uma base estratégica logo na entrada de Canaã. E segundo, desmoralizar os cananeus, os habitantes da terra de Canaã, porque eles iriam perder uma das suas principais fortalezas. Quando Josué envia esses 2 espiões, isso também mostra prudência. Prudência no sentido de que, mesmo ele tendo a promessa de Deus, que eles seriam vitoriosos, que eles conquistariam aquela terra, mesmo assim ele faz aquilo que está dentro do seu alcance, de inspecionar aquela terra, saber seus pontos fortes e fracos, saber os caminhos que eles poderiam utilizar para atacar aquela cidade, ou seja, ele cobre as possibilidades que como ser humano ele poderia cobrir e deixa para Deus aquilo que eles não poderiam fazer. Este exemplo de Josué, na verdade, é um princípio que encontramos ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Deus não faz o que nós podemos fazer.
Um exemplo bem claro desse princípio é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele ressuscita Lázaro, coisa que os homens não poderiam fazer, só Deus poderia fazer. Porém, a parte de tirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele deixa isso para as pessoas fazerem. Ele ordena, tirai a pedra, e tiraram a pedra, porque isso eles poderiam fazer. Então nós precisamos tomar muito cuidado se não estamos pedindo para que Deus faça ou realize determinados atos ou ações que cabem, na verdade, a nós fazermos. Temos sempre que pedir sabedoria de Deus para deixarmos nas mãos dele aquilo que ele e somente ele pode fazer. E nos dar sabedoria para sabermos o que nós podemos fazer, de maneira não a ajudar Deus, mas a completar o plano divino nas nossas vidas. Vamos então para o segundo tópico, a prostituta Raabe. Eles foram, os espiões, até a casa de uma mulher prostituta chamada Raabe e pousaram ali. Por que eles fizeram isso? Veja que o primeiro motivo, a casa de uma prostituta era um local em que havia muito movimento de pessoas. Eles tinham um disfarce muito bom para não serem detectados. Vamos lembrar que Jericó estava em alerta, não estava numa cidade pacífica. Eles sabiam que os israelitas tinham atravessado o Jordão, eles sabiam que Deus miraculosamente os tinha tirado do Egito. Todos os relatos da saída de Israel do Egito, de como Deus abriu o Mar Vermelho, destruiu o exército de Faraó, as pragas que caíram sobre o Egito, os habitantes de Jericó sabiam disso e eles estavam aterrorizados. A cidade estava em alerta máximo. Quaisquer pessoas diferentes seriam imediatamente detectadas. Então, numa tentativa de se disfarçar, eles vão até a casa dessa prostituta, porque era um dos locais em que havia muito movimento de pessoas e era mais fácil deles passarem despercebidos ali. O destaca o nosso comentarista que, embora fosse um lugar moralmente reprovável, a casa de Raabe, não há nada que fira a moral daqueles homens. Não há nenhuma referência no texto bíblico a interesse de ordem sexual. Porém, mesmo com todos os cuidados, eles foram descobertos. Alguém os viu e determinou que eles eram israelitas. Então, os soldados foram à casa de Raabe para prender aqueles homens. Porém, Raabe, mesmo sendo cananeia e prostituta, creu no Deus de Israel e escondeu aqueles homens. Ela poderia ter entregue aqueles espiões e com isso ganhado os favores até de toda a cidade, ganhado grandes recompensas, mas ela creu que o Deus que estava cuidando dos israelitas era um Deus acima de todos os deuses da terra de Canaã. Então, por isso que aquela mulher protegeu aqueles homens. O relato da prostituta Raabe aos espiões de Josué nos mostra que dessa vez o medo estava em Jericó. Os israelitas não estavam mais com medo, como aconteceu há 40 anos atrás. Agora o medo estava entre os habitantes lá da terra de Canaã. 3 vezes no relato de Raabe, nós vemos ela usar a expressão desmaiados para descrever o estado emocional, o ânimo dos habitantes daquela cidade. Ou seja, mental e emocionalmente, eles já tinham perdido a batalha. E o que é que isso serve para nós, que somos servos de Deus? Para não nos entregarmos à derrota, para não termos medo, para sermos fortes e corajosos. Pois se no nosso coração, se na nossa mente, nós aceitarmos a derrota, nós já estaremos derrotados. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição, maravilhosa graça. Raabe, a prostituta, que creu no Deus de Israel, ele pede o seguinte aos espiões: jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, pelo vosso Deus, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, ou seja, com a família dela, e que me dareis um sinal certo. Veja que Raabe foi leal. Ela escondeu os espiões, mas ela pediu algo em troca. Ela pediu a proteção para si e para toda a sua família. Ela permite que os espiões voltem em paz, desçam por uma corda e assim consigam sair da cidade, já que a cidade estava fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. É bom destacar que a casa de Raabe ficava
sobre as muralhas de Jericó. Portanto, a única rota possível seria descendo através de uma corda. E essa mesma corda acaba servindo de sinal. O fio de escarlate, o cordão escarlate, a corda vermelha. Aquela corda vermelha, ela tem uma simbologia muito grande. Assim como aquela corda vermelha salvou Raabe e toda a sua família quando o exército de Josué, dos israelitas, invadiu Jericó, assim também o sangue de Cristo, o fio vermelho do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, salva a todos os que creem. Mas aquele livramento tinha uma condição. Os espiões disseram o seguinte a Raabe: se quando nós chegarmos a esta terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, então nós estaremos livres dessa promessa. Veja, portanto, que não era um livramento incondicional. Raabe precisava fazer duas coisas para ser salva com a sua família. Primeiro, colocar o fio de escarlate, a corda vermelha, na janela da sua casa, para que soubessem que aquela casa deveria ser poupada, para que soubessem que ali, naquela residência, ninguém deveria ser morto. A segunda condição, ela deveria colocar para dentro toda a sua família, todos os seus familiares. Ou seja, quem ficasse de fora, por algum motivo, seria morto, não teria a sua vida poupada. Isso nos ensina que a salvação em Cristo, ela não é incondicional. Jesus veio trazer a salvação para o mundo todo, mas nem todos no mundo querem ser salvos. Muitas pessoas acham que não precisam ser salvas, que não são pecadoras, que não precisam de Jesus, e por causa disso acabam indo à perdição. Ainda nesse terceiro tópico, fala sobre um relatório cheio de fé. Os espiões retornaram para o acampamento e relataram todo o acontecido para Josué. E disseram: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Isso encheu de coragem e vigor o coração daquelas novas pessoas, daquela nova geração que agora estava pronta para conquistar a terra de Canaã. Então nós precisamos levar e trazer para uns aos outros palavras de fé, palavras de coragem, palavras de esperança. Não devemos levar palavras de desânimo, de medo, de covardia, de depressão. Estas coisas devem estar afastadas da nossa boca. Por pior que a situação esteja, temos que nos lembrar sempre que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como escreveu o profeta Jeremias. Conclui nosso comentarista que a fidelidade de Deus, confirmando suas promessas, fica estampada neste capítulo, inclusive envolvendo pessoas e circunstâncias improváveis. Quem poderia imaginar que uma prostituta cananeia, servindo a outros deuses, iria crer no Deus de Israel a ponto de proteger 2 espiões de um povo que vinha para conquistar a sua cidade? É por isso que não dá para dizer que o relato bíblico seja algo fantasioso, porque nenhum roteirista de Hollywood conseguiria pensar em acontecimentos e personagens tão improváveis assim. A aplicação pessoal da nossa lição nos fala que há situações em que Deus nos deixa correr riscos para cumprir seus propósitos. Ainda assim, nada tememos, por saber que Ele é absolutamente fiel e está conosco. Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, em que todos os dias corremos riscos de todas as formas, mas confiemos em Deus, lembrando que quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Deus e somos dele. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã, com certeza, você vai aprender muito mais na sua Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você pode baixar gratuitamente as lições da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Deus abençoe a todos.